E é feito de tinta acrílica, né? Orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Não tem conversa, nem choro, nem churumela. O povo quer é comida na panela. Não tem conversa, nem choro, nem churumela. O povo quer é comida na panela. Não tem conversa, nem choro, nem churumela. O povo quer é comida na panela. Não tem conversa, nem choro, nem churumela. O povo quer é comida na panela. Nem almoço, nem janta, o povo não come nada. Promessa não enche barriga, é tudo jogada. A compra de voto é um jogo de carta marcada. Deixou a pobreza mal acostumada. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, mas muito provável que eu seja o host desse podcast. No caso de hoje, dizer que eu sou o host não faz muito sentido. O que vocês ouvirão no episódio de hoje é uma pequena experiência que a gente fez. Numa certa manhã, Fabiana Pedroni acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseada numa plantação de repolho ou algo muito parecido. A Fabiana acordou e decidiu compartilhar suas inquietações com a Camila Salotto, que mora na Alemanha. Elas trocaram algumas mensagens durante o correr da manhã, conversaram sobre as possibilidades de influência da propaganda para uma maior conscientização da população a respeito dos sistemas de plantação e consumo de alimentos. No meio do dia, a Fabiana comentou sobre essa conversa com a Maria Angélica Pedroni, que também falou um monte sobre algumas das suas experiências e memórias, de como elas viviam na roça e plantavam para vender. A conversa voltou para Camila e no meio desse dia de reflexões, nós podemos pensar sobre uma série de questões de como se alimentar com consciência no ambiente urbano até a relevância das formas dos vegetais. No fim das contas, toda essa conversa não foi pensada inicialmente para ser um programa em formato de podcast, mas a gente considerou que seria muito interessante experimentar isso, pensar conversas do dia a dia, espaçadas e misturadas com os demais afazeres, rotinas e obrigações e organizá-las de um modo que você possa compreendê-las em um fluxo de ideias. Você pode imaginar que os áudios têm diferenças de qualidade e captam sons do ambiente, o que pode incomodar algumas pessoas ou não. Eu sugiro, aliás, que você escute com fones de ouvido, assim você vai poder aproveitar até mesmo esses detalhes que normalmente seriam considerados apenas como ruído. Falando em experimentação, o Tio não tá aqui comigo na abertura, pois ele tá cuidando da irmã dele, a Nori. A Nori tá meio doentinha, tadinha. Ela vai melhorar, mas ele não tá aqui, mas ele insistiu para mandar aqui um lambejo pro artista e pesquisador, o nosso amigo Herbert Baiocco, que se emocionou com o último Não Pode Chorar, o Como Não Ignorar um Pesadelo. Um abraço também para Camila Rubim, que nos colocou na lista de podcasts prediletos dela. E também para o Diego Menezes, que comentou da importância do penúltimo Não Pode Chorar, como não morder a própria língua. Cada comentário, cada compartilhamento e recomendação deixa a gente com mais energia para continuar a fazer esse programa. Antes de seguirmos para a conversa, eu vou fazer aqueles lembretes básicos. Se você chegou até aqui e não tem costume de ouvir podcasts, saiba que é muito simples consumir esse tipo de conteúdo. Nossos programas são gratuitos e nós lançamos episódios praticamente todo domingo. Para continuar a receber nossos programas, você pode nos encontrar em qualquer aplicativo para ouvir podcasts no seu celular. Você pode seguir a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes ou em qualquer das plataformas e aplicativos comumente usados para ouvir música. Você pode ouvir pelo computador no site notamanuscrita.com. A gente disponibiliza os programas no nosso canal do YouTube e você pode recebê-los até
por e-mail. Os links para todas essas formas de acesso estão na descrição deste episódio. É só clicar na opção mais confortável para você e se inscrever. Se você já nos escuta e quer nos ajudar, há maneiras bem simples de fazer isso. A principal delas é compartilhar esse episódio com outras pessoas nas suas redes sociais e avaliar o nosso programa no aplicativo que você usa. Quando você nos avalia com 5 estrelas, você ajuda nosso programa a chegar a novos ouvintes. Lembra que o podcast é uma mídia majoritariamente independente e a sua ajuda na divulgação faz toda a diferença. Outra maneira de nos incentivar é quando você comenta os episódios, quando você fala com a gente. Você pode enviar comentários, críticas, sugestões e qualquer mensagem aleatória para o nosso e-mail, que é nampodetocar@gmail.com. Você pode seguir o nosso perfil oficial no Twitter e no Instagram. Em ambas as redes, quem comanda o nosso perfil é o Tiwi, o nosso cão podcaster. Vai lá ganhar nos lambejos do Titi. Tanto no Twitter quanto no Instagram você encontra o Tiwi como @nampodetocar. Lembre-se de que o pod é com D mudo. Agora, se você quer nos ajudar ainda mais, considere a possibilidade de colaborar financeiramente com o Não Pode Tocar. No final da descrição deste episódio você encontra o link para o nosso PicPay, onde você pode passar a nos ajudar com R$5 mensalmente ou com alguma contribuição de qualquer valor. Nosso perfil do PicPay também é @nampodetocar. Qualquer contribuição já nos ajuda muito. Produzir conteúdo independente dá trabalho e a gente ganha 0 golpinhos por esse esforço. O episódio de hoje é o penúltimo dessa temporada. Depois disso, nós pretendemos entrar de férias e voltar só no ano que vem. Talvez, se der, se isso não corromper a ideia de férias, a gente lance alguns extras em janeiro. Até lá, escute os episódios antigos e comente todos. Sem mais delongas, bora lá pro episódio. Bom dia, amiga. Então, eu fiquei de te mandar essa mensagem ontem, mas eu acabei nem mandando. Eu conheci uma pessoa da área de publicidade esses dias, e nesses esbarrões, né, do dia a dia, eu comecei a pensar tanta coisa. Nossa, eu mal acordei e tava aqui pensando nessas bads que às vezes a área que a gente trabalha dá, sabe? Sei lá, é sempre interessante a gente olhar para o campo vizinho, no sentido de outros campos de saber, como que eles pensam, como que se vê o mundo, como que o mundo tá, porque, sei lá, o olhar de uma arte educadora, o olhar de uma artista é um olhar, e o olhar da publicidade, do marketing, do design vai ser outro, né? E eu não sei, eu tenho tentado me manter mais aberta, ver como que cada área tem pensado o modo como a gente vive no mundo, sabe? Até também para eu não pirar quando eu vejo algumas lacunas que existem em cada área, né? Principalmente na minha área, que é onde eu tenho a minha maior vivência. E, sei lá, eu tenho pensado que, já que a gente vive nesse mundo mais besta, que gira em torno do dinheiro, como que a publicidade ela vai lidar com isso? Eu tenho visto grandes diferenças em relação a cada área, né, de como lidar com isso, ainda mais quando eu comparo com o campo artístico. E, bom, eu acordei agora, estou gravando esse áudio, aproveitando o nosso fuso horário maluco, aí essa diferença do Brasil e Alemanha, porque, sei lá, esse cara da publicidade estava falando de um projeto que entrega frutas imperfeitas, até acho que é esse o nome do próprio projeto, Frutas Imperfeitas, e que são frutas, na verdade, boas para se consumir, para comer, elas não estão estragadas nem nada, só são meio feinhas, meio tortinhas, e que no mercado elas não venderiam. E aí, depois que ele falou desse projeto, eu fiquei pensando como que a gente vive muitas vezes em torno dessa busca pela perfeição e como que cada área vai lidar com a beleza e com a perfeição de um modo tão diferente, né? Enfim, eu acordei pensando nisso e pensando em te mandar esse áudio.
Olha, a questão de se trabalhar com publicidade eu acho muito interessante, porque por mais que você está fazendo um trabalho ali que você, no fim das contas, só está ajudando uma empresa a lucrar mais, mas existe todo um debate sobre a conscientização da publicidade, o papel que eles têm dentro das empresas em questões muito importantes, como a representatividade, campanhas que ajudem com que determinados temas ganhem espaço, determinadas discussões ganhem espaços dentro da sociedade. Então, dentro dessa questão também existe todo o trabalho de publicidade no trabalho conjunto com desenvolvedores de conteúdos na internet, enfim, é muito rica, assim, acho que essas agências de publicidade, elas estão num período que eu acho que é um dos mais importantes, influenciando muito diretamente uma nova visão dentro das empresas, porque aí quando as agências de publicidade querem trabalhar com diversidade, querem trabalhar com a questão do feminismo, elas fazem as empresas a se questionarem, sabe? Como está o quadro dos meus empregados? A gente tem diversidade aqui? Nós temos mulheres que estão atuando aqui em posições determinantes, em posições importantes? O que a gente precisa mudar para que isso aconteça? Então, assim, parece besteira, mas muda completamente o conceito de visão da própria empresa em torno dela mesma, porque propaganda vai muito mais, vai além dessa coisa assim, sabe, só de vamos falar sobre essa marca e esse produto, compre isso, né? Cada vez mais se sente a necessidade de agregar valores, digamos assim, éticos a uma marca. Então, existe toda a questão, né, de você ver quais são os valores éticos dessa marca que a gente pode apresentar no mercado. Ok, essa marca, nós temos uma grande quantidade de mulheres que estão em posições de chefia. Essa marca é uma marca que não faz testes em animais. Essa marca é uma marca que se preocupa em quem são seus fornecedores, né? Nessa coisa da fast fashion, por exemplo, né? Uma marca que preza pela qualidade do trabalho, ao mesmo tempo que ela é contra a exploração da mão de obra, né? De quem produz aquilo ali. Peraí. Então, são muitos questionamentos que eu acho que são bem pertinentes. Ai, meu Deus, Marina, agora que eu li. E que a publicidade, de alguma forma, ela está ali diretamente relacionada a isso, né? Deixa eu socorrer a Marina aqui. É porque, assim, se você for parar para pensar, as artes, elas começam uma desconstrução e traz temas relevantes a serem discutidos e tudo mais, só que elas ficam ali naquela bolha. E aí o que acontece? É das artes que grande parte da publicidade se espelha. Então, assim, começam os temas ali na questão da arte, né, ainda mais arte mais política e tudo mais, e toda a questão do design, né, a publicidade, ela mergulha completamente na coisa da arte, né, dos vários tipos de... Ai, amiga, estou esquecendo as palavras, mas acho que você entende o que eu quero dizer, né? O trabalho de cores, texturas e ideias, enfim. A publicidade, ela é quase que mergulhar nas artes para um propósito capitalista. A publicidade, ela mergulha na fonte das artes, ela bebe da fonte das artes, só que ela usa isso em prol do capital, para agregar valor, para agregar conceitos a uma marca e, consequentemente, gerar lucros para essa marca. Mas ela pode ser usada de uma maneira muito positiva, como a dele. Aqui na Alemanha tem começado muito esse movimento também de, como se diz, de você apoiar, ou de você construir nas pessoas essa ideia de que as frutas não é aquela perfeição, para que aquelas perfeições de frutas e legumes que você compra, para que você tenha aquilo, muita coisa é jogada fora, então tem um desperdício enorme, o mundo cada vez mais vai passar fome, sabe? Cada vez mais pessoas vão passar fome. Então, é completamente maluco você defender essa ideia das frutas esteticamente bonitinhas, porque na natureza não são, assim, elas passam por vários processos para chegarem naquelas formas, ou muita coisa é jogada fora para que as pessoas comprem aquilo ali.
sim, mas é justamente isso que tem me deixado muito ansiosa, porque as artes, elas estão no campo de produção, né? Tá no campo de criatividade, de início de uma discussão, só que as coisas estão tão urgentes e eu tô tão irritada com essa urgência que eu não tô conseguindo me conter ali dentro. E há um problema no sentido de você ter duas frentes também, melhor, várias, né? Mas dentro do campo artístico principais, que uma é a produção e a outra, pensando na que eu trabalho também, que é a educação, a arte e educação. O problema maior é que a arte e educação, ela deveria fazer um laço para que essa produção artística, ela chegasse a um público mais rápido, entende? Só que o que eu tenho visto é uma desunião tão grande no campo artístico, por culpa do ego, por culpa de várias outras questões, que ela não se torna mais efetiva do que ela deveria ser, do que ela poderia ser. Então, assim, eu acho que é bem válido. A publicidade, se bem executada, existem projetos muito, muito legais de publicidade, assim. Ela tem um impacto muito grande na sociedade. Então, acho que é uma área que realmente vale a pena também pensar sobre. E você pode trabalhar com isso e trabalhar com várias outras coisas também, além disso, né? Que te deem prazer e que te apoiem, ou mesmo até por hobby, enfim. É porque eu tenho visto que, sei lá, a área de educação, é lógico, ela vai ter um impacto gigantesco, mas essa subsequência, sabe, de você ter que estar numa resistência tão forte e muitas vezes solitária, tem me deixado muito cansada. Nesse sentido de que porra é essa que eu tô fazendo, sabe? Que tempo é esse que eu tô gastando que eu poderia estar fazendo outra coisa com maior impacto? Não que eu esteja totalmente descrente na educação, mas essa descrença inicial tá me levando a uma descrença no ser humano, que é pior ainda. Então, eu não sei, eu acho que eu preciso começar a pensar outros campos para me dar um pouco de energia de Fabiana, vai dar certo. É possível dar certo. E é justamente pensando na área de publicidade, de design, essas áreas que conseguiram encontrar o público, mesmo que infelizmente pelo capital, mas elas consideraram algo que é o que gira o nosso mundo ainda, que é o capital. E elas podem passar por um processo de transição muito mais rápido do que o campo artístico. Porque o campo artístico, ele nasceu também dentro do capital, quer queira, quer não, sempre esteve ali vinculado ao capital, ou pelo menos a um sentido de poder, de força, né? Pensando, mesmo quando não existia um capital em si, como moeda, mas não era uma sociedade capitalista, mas ainda era um poder de força, um poder de crença, uma força. E ao mesmo tempo a gente tem esse paradoxo de é uma arte que ela critica isso, mas ela vive disso e ela nega isso. E eu tô um pouco cansada desse negacionismo, sabe? De toda vez que eu vou falar sobre mercado de arte, mas um mercado de arte possível, que não seja esse capitalista sanguinário, entra todo mundo em loucura de não, mas arte, viver pela arte. Gente, vocês têm que pagar boleto, vocês têm que se alimentar, vocês têm que alimentar seus filhos. E é muito difícil, porque eu tô perdendo toda a minha energia nisso, tentando fazer essas pessoas compreenderem que pra gente conseguir sobreviver a esse período histórico, a gente precisa, infelizmente, ceder ao capital pra passar por cima dele, sabe? Pra você fazer uso desse capital pra transformar alguma coisa. E não perder se transformarem de vista. E isso é muito complicado. Eu vejo que, por exemplo, isso dentro de uma área mais restrita de história da arte, de arte e educação mesmo, sabe? Não necessariamente de um campo cultural mais amplo. Se eu penso no grafite, na pichação, de onde que isso veio, essas produções, como que elas sobrevivem dessa vida, dessa cultura maloqueira, que foi algo que a gente gravou no último podcast, nos últimos podcasts, isso é uma coisa, tipo, é uma produção que ela tem um impacto, que ela tem uma vivência ali no âmbito cultural e que ela não tá mentindo necessariamente, entende? Ela assume que ela vive dentro do capital, então ela tem os seus problemas internos. O que eu tenho sentido muito incômodo no outro âmbito, que é esse da história da arte, que não é necessariamente de uma produção cultural, falando às claras, a vida acadêmica, é que ela tá atrelada ao capital, mas ela não entende que é possível fazer mudanças, ou ela fica numa ilusão de mudanças muito utópicas, e eu tô precisando colocar a mão na massa. Porque quando eu coloco a mão na massa, os professores se incomodam, o sistema educacional se incomoda. Você querer fazer as coisas, você querer pensar de fato, incomoda, porque a gente está num sistema que ele emburrece as pessoas, ele emburrece o professor, ele suga o professor a um ponto que ele não tem tempo dele pensar, entende? E isso é uma coisa que tá me deixando muito maluca. E aí eu preciso de começar a ter outra frente para que eu sobreviva e continue pensando a educação como algo que possa ter um impacto, que possa ser trabalhado. Porque se eu fico maluca dentro desse meio e meu corpo
cansa, eu não consigo fazer mais nada. E foi por isso que eu comecei a pensar a respeito de tudo isso. E a publicidade, esses outros campos, enfim, como você estava falando antes, eles vão ser importantes nesse alcançar o público e talvez começar já a fazer algumas mudanças que até mesmo faça esse laço com as artes, de um modo talvez mais efetivo, sabe? A minha agonia atual maior tá dentro da arte e educação e eu não tô sabendo lidar com isso. Então eu preciso de outras áreas para conseguir aprender a lidar com isso, né? E isso das frutas perfeitas e imperfeitas, eu tinha visto esse projeto aqui no Brasil, em São Paulo, né? Dessas vendas dos pacotes de frutas imperfeitas. O supermercado, alguns supermercados tentaram fazer isso, mas mesmo os que tentaram não conseguiram, não foram à frente, porque você precisa, além de colocar ali aquela banca com as frutas imperfeitas e com um desconto, né, de capital, de valor, precisa de uma certa publicidade, explicar que aquilo são frutas que estão comestíveis, que elas só foram amarradas de um jeito errado na estaca, por exemplo, quando a gente fala de tomate, de pimentão, que eles são frutas trepadeiras, né, verduras, enfim, que você cultiva em cima de estacas. Essa trepadeira ela é presa, e às vezes o modo como você amarra faz com que aquela fruta ela fique deformada, né, na sua forma, mas isso não altera o sabor, isso não altera nada. E eu soube essa semana passada que um cara que tá produzindo lá perto do sítio, né, da minha infância, ele investiu muito, muito dinheiro para conseguir plantar pimentão embaixo de estufas, né, de lonas, porque tá muito quente. A região serrana começou a ficar muito quente e não tá dando conta do sol, então tem que se alterar o modo de produção e é muito caro fazer isso. E aí ele fez uma parceria, pelo que eu entendi, com uma pessoa que investiu nisso e ele vai pagando aos poucos durante 5 anos, né, esse investimento. E aí a primeira roça que ele fez, ele colocou pimentão, porque o pimentão ele também é bem frágil, né, ao tempo, e o pimentão dele tava maravilhoso, sabe, tava grande, bonito, e era pimentão vermelho, que é mais caro e tudo mais. Já vem aquele poder, né, da raridade, da diferença, porque a maioria dos pimentões eles são verdes, mas o vermelho e o amarelo, pimentões vermelhos, vermelho e amarelo tem um valor de capital maior, e ele plantou muitos desses pimentões vermelhos. Só que ele não fez um procedimento que é de um tipo de adubação. Eu não tenho certeza se é um tipo de adubação. Isso foi o que um vizinho contou, né? Então a gente nunca dá pra confiar, porque na cabeça deles, pesticida é adubação, né? Não dá pra saber exatamente o que é isso. Mas esse procedimento, que é feito antes do fruto né, crescer, enfim, ele faz com que o pimentão fique reto. Sabe, o pimentão ele é meio tortinho, em forma de C às vezes, e ele fica reto, grande e inchado. Pensei, gente, que porra é essa que as pessoas estão usando, colocando numa coisa pra deformar a sua forma natural, provavelmente, pra deixar reta e as pessoas comprarem. E acabou que ele não fez o procedimento, os pimentões ficaram tortos, naturalmente tortos, e ele perdeu a roça praticamente, porque as pessoas pouco compraram pimentão. Então veja a loucura que chega a ideia de perfeição e do que é pensar as formas como uma busca da perfeição, assim como a gente pensa a forma do corpo como uma busca de perfeição. Isso é extremamente doentio. E a gente precisa tratar isso na nossa cabeça, não enchendo uma verdura de produtos que vão fazer ela ficar reta. Tipo, isso é muito doido. Enfim, aí eu fiquei pensando em tudo isso e, gente, o mundo tá muito pirado. Enfim, amiga, desculpa gravar tantos áudios. Comecei o dia meio pilhada, mas é isso. Não, mas eu te entendo. Eu li há um tempo atrás um texto que falava sobre a história da estética dos alimentos, que começou onde? Nos Estados Unidos, com a criação, né, desses grandes supermercados e tal. E é muito maluco, assim, só que eu já não me lembro, já tem um tempo que eu li, não sei, 1 ano, 2 anos atrás. E aqui na Alemanha, os supermercados começaram a apresentar esses alimentos, assim, né, tortinhos, aquela cenoura que tem, sei lá, um bracinho a mais, sabe? Não é só uma cenoura reta, grande, bonita, linda, brilhante, mas umas cenouras tortinhas com galhozinhos, e foi por pressão muito mais dos consumidores do que os supermercados acharem que fosse necessário implantar isso. Porque como aqui se discute muito essa questão, né, de jogar alimento fora e tal, do desperdício, como aqui se discute muito sobre isso, existe uma pressão popular para que os supermercados mudem. Então, para que eles não percam o mercado para, sei lá, pequenas feiras orgânicas ou supermercados orgânicos, as grandes redes de supermercados, elas se veem na necessidade de acompanhar esse desenvolvimento, que é o desenvolvimento que parte da população, então não parte deles. E talvez isso seja uma diferença, assim, no Brasil, talvez as pessoas veem isso acontecendo aqui fora e acham legal e falam, nossa, vamos implantar isso também, mas você ainda não tem a consciência na população, você não tem uma discussão pública nisso, sei lá, em televisão, em programas de amenidades que tem de manhã, para a dona de casa saber que... Porque as pessoas
pessoas elas se desassociaram do natural, né? As pessoas elas estão cada vez mais distantes de como que é que uma fruta ou um legume, como que eles saem, né, ali da natureza. Essa distância é muito negativa, porque as pessoas elas ficam completamente desinformadas sobre isso. Elas acham que aquele leite que elas estão na caixinha, ele já sai da vaca daquele jeito. Elas acham que aquela cenoura não passou por nenhum tipo de produtos, enfim, elas não têm a mínima noção de como é que as frutas e os legumes, como eles saem da terra, né? Então, a gente estava aqui falando sobre essa questão da cenoura, das perninhas, e minha mãe estava explicando aqui, a Angélica Pedroni estava explicando como que se fazia quando a gente plantava a cenoura, porque hoje pode ser que seja um processo diferente. Isso já tem quantos anos? Uns 20 e poucos, não tem? Que a gente plantava a cenoura? Por aí, né? Então, explica aqui como é que era isso. A gente plantava cenoura, quando colhia a cenoura, levava pro galpão, né, um trator, colocava, a gente tinha um lavador de cenoura, então jogava a cenoura dentro do lavador. Era tipo uma máquina de lavar, né? Era imagina um tambor. Imagina um tambor onde a cenoura fica rodando, né, e ela já não tem mais as folhas nem nada, então ela sai limpa, e aí a gente jogava um produto que, a meu ver hoje, devia ser algum tipo de agrotóxico, porque também eu não me lembro do nome da marca nem nada, mas jogava um produto que ele ia fazer com que a cenoura, quando ela chegasse no destino, ela não chegasse apodrecida. Era como assim, se ela selasse a cenoura. Tipo, então, assim, para manter ela mais longa, né? Sim, exato, para ela aguentar mais, para ela não apodrecer, para não dar mela, porque ela pode melar, porque ela fica úmida, né? Você não enxuga. Você não vai colocar numa secadora de cenoura. Não, exato. Então, assim, era esse processo. E aí, e a cenoura que tinha perninhas, por exemplo, que a gente tinha isso muito pouco. As cenouras que tinha perninha, a cenoura torta, a cenoura muito curtinha, a cenoura muito gorda, era tudo descartado. Ia no nosso caso, ia para os nossos porquinhos, que a gente sempre teve pouco, teve bicho, né? Mas, assim, sempre se descartou. Então, é um desperdício de alimentos, se a gente for olhar, né? E pensando aqui agora também, na nossa época, a gente tinha os porcos, mas as casas hoje, eu acho que não tem tanto mais isso de ter criação junto. Eu não vejo mais. Então, provavelmente, essa cenoura que antes era descartada e comida pelo animal, hoje é só descartada. Porque todos os nossos colonos tinham os porquinhos deles. Então, todo mundo tinha. Então, tanto é que, eu não sei você, mas eu não me lembro de lugar nenhum lá no sítio onde ficava montes de cenoura jogada no chão para apodrecer. Não tinha. Porque cada um pegava um tantinho, até mesmo porque a gente procurava fazer uma produção que não tinha tanto descarte, né? Porque essa sobra de cenoura com duas perninhas, muito torta, muita coisa, isso depende de adubação, depende do trato cultural, depende água também, da água, da irrigação. Então, se chover muito, ela cresce muito e às vezes ela nem engrossa tanto. Se chover pouco, ela fica curta e grossa. E que era uma coisa que também não era bom, porque ela vai ficar meio aguada, né? Ela fica com um gosto diferente. Sim. Então tem uma variação. Agora, a folha, que eu tô tentando lembrar, quando a gente tirava a folha, ela ficava na roça, que aí ela vira composto, né? Na hora que quebrava, já quebrava e ficando em cima dos canteiros que já tinham sido tirados. Então, aquilo ali era incorporado na terra. Porque depois ia passar o trator, então ia remexer, né, o arado e incorporava na terra. Eu fiquei sabendo que se come folha de cenoura aqui, né? Pela minha filhota, né? Porque agora, imagina. E ela tem um sabor muito tempo depois. E ela tem um sabor meio parecido com salsa crespa, né? Que é um sabor mais forte, assim, mas dá pra comer, tranquilo. Amiga, só tô escrevendo aqui um post pra segunda-feira, que eu acabei ficando atrasada essa semana. Então, eu tô escrevendo um post pra segunda-feira e depois eu volto aqui pra escutar o seu áudio com calma pra gente continuar a conversa, tá bom? Mas é que eu quero terminar isso aqui logo e daqui a pouco o Leão acorda. Então, eu tô tirando aqui uma meia horinha. Mas pode continuar gravando e falando que dá na cabeça que daqui a pouquinho eu volto. Amiga, pode comer, pode fazer suas coisas tranquilo, cuidar das crianças, se preocupa não. E fazer suas escritas. Eu tô aqui, meu celular acabou a bateria, eu fiquei colada na tomada, por isso que eu tô escrevendo e gravando áudios loucamente. Mas pode ficar tranquilo. Eu tenho que tomar café também, acordar, né, enfim. É porque eu já acordei, como muitas pessoas devem acordar, né? Acordei na pilha toda pra falar, gente, esse mundo tá muito errado. Me socorre.
Amiga, me assustei profundamente agora, porque quando a gente plantava cenoura, a gente fez muita roça de cenoura, né? Era muito comum ter essas cenouras com bracinho. E eu lembro que eram as que ficavam muitas vezes um pouco menores ou que a gente consumia, porque, né, você planta a sua roça, você vende, mas uma parte você consome, claro, né? E eu não lembro mais de ver essas cenouras. Algumas iam mesmo para o supermercado, mas aqui você não encontra mais. E nem as cenouras que são um pouco menores, elas são sempre muito grandes. Isso é muito assustador. Você saber que em 30 anos, em 20 e poucos anos, as verduras, todas as frutas se modificaram. E não foi naturalmente, porque uma mudança natural, ela não acontece assim tão rápido. Isso é muito assustador. E essa conscientização do consumidor, ela é extremamente importante, porque você começa a cobrar. Por exemplo, aqui agora a gente tem nos supermercados uma seção de orgânicos, antes não tinha, né? Isso tem sido mais recente, e supermercados que são menores ou um pouco mais resistentes, como o Perim, né? Você morou aqui, você lembra? O Perim, ele é um supermercado se tornou um supermercado mais de elite, mas que não é tão adepto a essas coisas. Inclusive foi processado por, enfim, né? Você ter ali problemas com imposto de renda, mas eles agora têm também uma seção de orgânicos, isso aos poucos estão acontecendo, mas ainda não é acessível do mesmo modo como você comprar direto do produtor, que é o que eu faço, né? Tem as feiras em alguns lugares, em bairros, que tem o produto orgânico e que você compra direto do produtor. Não tem o atravessador ou o supermercado, porque para o supermercado viver, ele não só ele vai ter que pagar o custo do produtor, mas ele paga o custo da venda, mas também de um atravessador que traz essa verdura, muitas vezes, da roça do pequeno produtor para o supermercado. E aí acaba que para o supermercado lucrar mais, ele prefere de grandes produtores. Esses grandes produtores têm capital para investir em frutas perfeitas. E isso é uma ideia muito distorcida de alimentação, né? Tá, mas assim, pensando assim, em termos a gente de roça, tinha o tomate, né, que era muito frágil, em questão, nossa, dava mela, dava um monte de doença. Tanto doença nas folhas, quanto doença no próprio fruto. Então, assim, eu acho que da categoria daquilo que a gente plantava couve, repolho, couve-flor, repolho, cenoura, tomate, pimentão, a gente não me lembra de a gente ter plantado. A gente plantou pimentão, acho eu que lembro, bem no mas foi bem pouco. Uma vez, e a gente achou muito complicado. Batata inglesa a gente plantou. Sim. É porque o pimentão, eu acho que se a gente fosse comparar pimentão e tomate, compensava mais o tomate, porque ele dava o mesmo trabalho, mas o rendimento financeiro era melhor no tomate. E eu acho assim... Mas são coisas que davam muito descarte, né? Você estava falando. Sim, dava muito descarte. O tomate dava bastante descarte. Por quê? Porque dava a mela no fruto e a mela nas folhas. E se furar, se ele tiver furadinho, se tiver com pinta... Qualquer coisa, qualquer defeito que tiver no tomate, ele não era aproveitado. E o tomate muito pequenininho, porque ele é classificado. Boca 4, 5, 6, 7, 8, aí vai as bocas, né? Que essa boca é muito tamanho, interessante, né? que é o espaçamento daquela grade da caixa. Quantos que eles cabem dentro da caixa em cima? Você enche a caixa de tomate e aí quando chega em cima, você vai botar uma carreirinha que fica naquele vão da tampa. Então, que vai finalizar, né? Que vai finalizar, para você ver a qualidade do tomate que está ali dentro. Então é uma amostragem. É bem interessante isso. Aí essa amostragem, se tivesse 4 tomates, era boca 4, que são os tomates grandões. Então quanto maior o número, tipo boca 7, boca 8, boca 10, 9, ele é menorzinho, ele vai diminuindo. E eu acho isso aí bem legal. Só que assim, o tomate, ele era algo que dava muito descarte e usava muito defensivo. O pimentão também dá descarte e quantidade de defensivo bastante também. Grande. Agora, repolho, couve-flor, cenoura... Batata a gente também usava defensivo? Não lembro. Sim, usava, batata inglesa usa bastante. Tanto é que a batata inglesa, ela também dá mela. Aquele tipo de mela que dá no tomate, também na batata inglesa. E aí... Além de dar a mela, costuma dar uma tal de murcha, que é um tipo de mela que os pés de tomate... Eu não sei se você lembra, que deu um pouco na nossa roça. Eu lembro disso. A roça estava linda, maravilhosa. Aí choveu, e aí deu uma mela sinistra, assim, que deu uma murcha, tipo um fungo que deu na terra. E aí alastrou, assim, nós perdemos um eito, assim, pelo meio do tomate, da batata. Sim. E aí a batata tem um outro agravante, você tem que tomar muito cuidado com formiga, que a formiga vai lá e faz aqueles furinhos na batata.
E aí você chegou com furinho na roça, mesmo que não tenha mais a formiga, na hora de vender, ninguém quer comprar batata com furinho. O máximo que a gente, acho que talvez é um pouco mais maleável em relação aos furinhos, é talvez na batata doce, que é muito difícil você não ter furinho, né? Ou uma deformidade. Mas mesmo assim, aquela que é mais redondinha, sabe, mais lisa, todo mundo prefere. As pessoas vão... É porque as pessoas buscam a perfeição. Então, a gente entrou nessa coisa louca de perfeição. E eu estava falando do repolho, da couve e da cenoura, eles são coisas que, assim, pegam menos o defensivo químico, né? O veneno, né? Pelo menos na nossa época, né? Era o que a gente pulverizava menos. Então, principalmente a cenoura. Eu gostava muito de trabalhar com a cenoura porque ela era uma coisa prática, fácil, produzia bem e pegava pouco defensivo. Se for pensar também, ela é uma raiz, né? Então, dependendo do tipo de defensivo, ela absorve diferente. Agora, por exemplo, o pimentão... Mas a gente praticamente não pulverizava a cenoura, não precisava de pulverizar. A gente fazia os canteiros, fazia adubação no canteiro, naquele local, e semeava, depois fazia o desbaste dela, né? Na hora de fazer o desbaste, juntava um pouquinho de terra, né? E pronto, acabou. E pulverizava, mas pulverizava... Desbaste, você fala de tirar um pouco das folhas ou tirar a muda em volta? As mudinhas, porque você semeia com a máquina, mas nunca fica assim, espaçado certinho, pezinho, porque a semente é muito pequena. Aí você tem que tirar. Eu me lembro que eu acho que era uns 4 dedos de um para outro, 4, 5 dedos, então deve ser o que? Uns 10 centímetros, 5 centímetros, por aí, eu acho. E, então, assim, era bem legal. Mas tem esse fator de usar o defensivo na hora de, depois que colher. De permanecer para conseguir chegar no destino. E usava isso muito quando a cenoura ia para mais longe. Às vezes, quando o mercado era mais próximo, às vezes nem se usava, porque se você já tinha onde colocar, era rápido, né? Então você sabia que ia ser rápido, mas geralmente se usava. E aí, é isso que eu estava pensando, que eu estava até conversando com Camila, porque se a gente pensa de onde você está comprando a verdura, por exemplo, se você compra num supermercado muito grande, um Carrefour da vida, talvez o fornecedor dele, por eles terem condições, né, de pegar uma grande encomenda, venha de mais distante, não vai ser do pequeno produtor que está ali do lado. Então, provavelmente, a quantidade de coisas químicas que está na planta deve ser muito maior. Tipo, se você, mesmo que não fosse uma feira de orgânicos, mas o produtor que ele vem aqui do interior, que fica 1 hora de distância daqui, e ele vem vender em um dia pontual da semana, numa feira, né? Provavelmente, aquilo ali não tem nada. Tanto que dura pouco. Ou tem menos, né? Ou tem muito menos. É verdade. Até mesmo porque, para que ele vai pulverizar uma coisa que ele vai colher, ele vai gastar defensivo. Ele vai colher provavelmente no dia anterior e vender no seguinte, no máximo. E ele vai pulverizar para quê? Defensivo é caro, muito caro. Não compensa. E aí ele vai perder dinheiro. Então ele não vai perder dinheiro. Essas pequenas feiras, mesmo que elas não sejam classificadas como orgânicas, tem muito isso. Porque o pequeno produtor, ele vai tentar economizar. E é dessa forma. E realmente as folhas, as verduras duram menos. Elas duram bem menos. É o tempo de uma semana. É o tempo de você comer, no máximo, assim, vai durar uns dias, você come e já se prepara para a próxima semana. A próxima semana, exato. Então, o pequeno produtor, ele tem um papel bem importante nisso aí, sabe? No final das contas, quando a gente pensa, então, que era o que eu estava falando com a Camila hoje cedo, você repensar publicidade e consumo, é você pensar no pequeno produtor que está do lado. Exato. Porque ele provavelmente é mais instantâneo, o tempo de deslocamento é menor, então as exigências são outras. Né? Só que o problema, assim, que está acontecendo muito com o pequeno produtor é que tem sido muito caro para ele plantar. Defensivo é caro para ele poder produzir. O esterco é caro, o adubo é caro, a semente é muito cara. Então, e às vezes a pessoa planta e ela não consegue vender, tem que passar o trator por cima. E aí ela descapitaliza. Então, isso é uma coisa que está bem agravado no interior. Tem acontecido bastante. Tanto que eu reparei, não sei se você começou a reparar isso também, as áreas de plantio diminuíram muito. Diminuíram bastante. Muito. Eu acho que foi isso que a gente estranhou quando a gente foi pro sítio, porque, né, lá para cima, porque a paisagem está diferente. Antes a gente olhava e é isso mesmo. A gente olhava e a gente via muita área de plantio, muita área de verdura, de folhas, e agora a gente vê quase nada, muito pouco. E parece assim que os lugares ficaram meio mortos, né? A gente teve essa sensação. É porque você não tem presença de pessoas ali trabalhando e cultivando, produzindo. Isso. E com certeza isso aí é por causa do problema financeiro e essa dificuldade de estar competindo com o grande, que o pessoal fala assim, igual o vizinho falou, né? Eles falam que o defensivo, eles falam remédio na roça, né? Que o defensivo, o dito remédio, abaixou o preço.
mas não abaixou. Aquilo que ele falou que comprava por 150, ele diz que está pagando quase 250, então ele não abaixou, ele duplicou o preço, né? Ele vai aumentando. E aí vai aumentando, e aí o custo de produção aumenta e às vezes a pessoa não consegue fechar a conta. E quando você fecha a conta ainda tá bom, e quando você fica no prejuízo, e aí como que você vai se recapitalizar para você plantar de novo? Aí você vai entrar em dívida, aí você vai ter que ter um boizinho para você vender, você vai vender o seu boizinho, o seu bezerro para você comprar. Muito complicado. Você tem que ser diversificado, você tem que estar diversificado para você não perder tudo, que aí se você tem um pouquinho de cada coisa, se você perde uma, você tem a outra. Ou se você planta 2 ou 3 tipos de coisa, mas você tem sempre, o tempo inteiro, você pode até perder um pouco, mas você não vai perder o tempo inteiro. Então, é uma forma, né? Uma receita, vamos dizer assim. Você acha que... É porque eu estava tentando lembrar aqui como que algumas coisas mudaram. Por exemplo, associações, que antes tinha, né? Essas associações que juntam pequenos produtores, que seria talvez uma coisa que daria certo, mas não... Eu acho que é muito triste falar isso, assim. Na localidade que a gente morou, que nós moramos, tomando em conta a localidade que nós moramos, eu vi, assim, que é muito triste falar, mas não funcionou a associação, porque as pessoas são muito individualistas e cada um quer fazer prevalecer aquilo que ela pensa, aquilo que ela necessita e o lucro dela, né? E o lucro dela. E existem, inclusive, as pessoas mal intencionadas, igual aconteceu há pouco tempo, que houve, acho que, um incentivo do governo passado de vender resfriadouros de leite, de formar umas associações assim. Então, o governo financiava, ou não sei como é que foi bem isso, ou doava até mesmo, né? O trator, o resfriador em si. Eu acredito que financiava. Instrumentalizava a longo prazo, né? Que aí aconteceu o seguinte, que um determinado produtor na nossa região, o que ele fez? O pessoal montou a associaçãozinha e ele foi lá e ficou de coronelismo. Ele ficou de chefe. Aí o que ele fez? Ele fez dentro da propriedade dele, fez tudo na propriedade dele, ele capitalizou o lado dele, e aí o que aconteceu? A associação morreu, o trator tá parado, tá tudo parado. E ele tá usando para ele. Aquilo que ele tá usando para ele. E o que deveria ser para ajudar os pequenos produtores. O trator não funciona para os outros, só funciona para ele. E ele é um cara que é rico. É uma família rica e de nome estadual. Ser humano é uma maravilha. Se puder editar, eu posso até falar o nome. Mas independe do nome, sabe? Porque isso é uma estrutura que é replicada. Acontece no país todo. Mas a estrutura... Que é aquilo que a gente às vezes fala. É uma estrutura que ela ainda é do coronel que manda na terra. Por mais que você tenha outras saídas, mas... vamos fazer uma associação. Mas aí você vai ter o sujeito que vai deter o poder, que ele detém a estrutura, e no final das contas todo mundo acha que deve alguma coisa a ele e não cobra. Sabe o que é triste? É que o pobre, ele quer ser coronel. Então, quando ele tem uma oportunidade, ele vira um mini coronel. Isso é muito triste, porque aí por isso que as associações não deslancham, não vão para frente. Assim, é a corrida pelo poder. Claro que acontece, né? Sim. Em outros lugares, acredito, com certeza tem associações que funcionam. Resistência, mas ela sempre é resistência. Não é o padrão que deveria acontecer. E isso eu acho muito triste. Pois é, aí, a gente estava conversando lá. Tentando ser feliz, mas tá difícil. É difícil ser feliz. E o vizinho estava falando sobre uma situação dessa coisa do Bolsa Família do governo. Ele falou assim, mas o governo, né, do Lula, o pessoal anterior, em vez de dar Bolsa Família, podia dar alimento. Aí eu falei assim, mas como que seria isso? Porque assim, ele teria que fiscalizar. E como que fiscaliza? Olha o tamanho do país. Aí ele sugeriu o seguinte, que os próprios locais, os próprios produtores fariam isso. Aí o que aconteceria? Aí eu olhei pra ele, foi bem engraçado. Eu olhei pra ele, eu falei assim, e você acha que... Aí ele, antes de eu terminar a frase, ele riu, ele falou assim, não, porque cada um ia querer puxar pra si. Coronelianismo. E se pensar, provavelmente é o mesmo vizinho que eu imagino que passou o trator em cima do repolho, não é? Então, né? Vamos dar repolho para as famílias, mas ele deu repolho para as famílias, né? Eu até sugeri, poxa, colhe e diminui o seu prejuízo, que ele conseguia vender a R$2. E aí o seguinte, ele conseguia vender a R$2, ele ia ter, acho que ele ia faturar uns 5 a 10 mil, mas ele ia diminuir o prejuízo dele. Ou seja, então ele nem ia ter necessariamente tanto prejuízo assim. O prejuízo seria um pouco menos só, mas melhor um pouco menos do que tudo. E ele não se recusou. Ora, pois.
tava ouvindo seus áudios lá no Instagram e pensando, né, como que é justamente isso aqui, é um movimento contrário. E é por isso que eu tô tão agoniada com a questão da arte educação e da educação em si. Porque isso poderia ser um papel da educação, a parte de você ter o conhecimento e começar a levantar discussões que elas vão pressionar o mercado. E não o contrário, você ser sugado ali e morto por esse mercado, né, como uma única opção. Então tem outras soluções, só que há uma cultura de olhar muito para fora e falar, nossa, que legal! E quando você tenta colocar aqui, não pensa a respeito dessas especificidades, que é o mesmo que acontece com programas de educação também. Você vê, nossa, super funciona na Dinamarca, aí você traz pra cá alguma ideia e eu acho que não vai funcionar porque é Brasil, gente. É outra cultura, é outro espaço e talvez funcione em um estado, como o estado de São Paulo, mas não vai funcionar no Espírito Santo, não vai funcionar no Macapá, sei lá. O Brasil é muito grande para achar que tudo funciona em todos os cantos. E o mercado, ele não está sendo pressionado. Às vezes ele começa a ser pressionado, igual você falou, por essas feiras, mas ainda é muito pouco. Né? Quando eu falo, por exemplo, que uma alface que eu compro cheia de agrotóxico no supermercado, ela custa R$2,50 e se eu vou e compro na feira de orgânico direto do produtor, ela custa R$2, o brócolis custa R$2, que no supermercado é R$3, as pessoas ficam, como assim o orgânico é mais barato? Sim, porque você compra direto do produtor. Ele não tem que pagar uma pessoa que vai fazer a mediação com o supermercado, que cobra um absurdo para ele estar ali na prateleira. Que era o que a gente passou quando a gente plantava, né? Quando eu era criança, enfim. Tipo, a gente chegou a um ponto de conseguir crescer, né, mas a muitas custas, enfim, mas de você ter que comprar um caminhão para fazer uma entrega, porque a gente não conseguia mais pagar o atravessador. E se a gente fosse viver da roça, se você paga esse atravessador, que é o que transporta e te cobra pelo transporte, e muitas vezes pela venda também, você não sobrevive, você perde a roça. E aí começa a acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, nesse mês passado agora, que eu fiquei, caralho, velho, não. Um produtor lá do interior, né, lá vizinho nosso, ele fez uma roça de repolho. Essa roça de repolho estava muito bonita, ele deu um repolho pra gente, nossa, repolho muito bonito e tudo, sabe, nesse sentido de esteticamente bonito, de grande, vai saber como, mas enfim. Repolho até que você não precisa ficar pulverizando tanto, é uma verdura mais resistente. Isso é um conhecimento que é bom a gente ter, sabe, quais são as verduras que elas absorvem menos impacto de pesticidas, mas tava a verdura super linda e tudo, só que veio uma queda de preço e ele não conseguiu vender num preço que seria suficiente. Ô moço, deixa eu terminar de falar, para de bater aí. Enfim, um preço que seria suficiente para ele cobrir os gastos e não sair no prejuízo. E no final das contas, para ele fazer essa venda, ele teria que pagar para fazer essa venda, como se fosse isso, sabe? Ou o lucro seria muito pequeno. E aí, sabe o que ele fez? Ele passou um trator em cima da roça. Ele passou um trator e destruiu todos os repolhos. Ele não cogitou a hipótese de que ele poderia fazer uma doação para uma ONG, ou que ele poderia fazer uma doação para alguém. E essa doação seria tão importante para esse espaço que essas pessoas iriam buscar o repolho. Ou mesmo dizer para a comunidade, durante a missa, por exemplo, que essas localidades elas ainda são muito ligadas à igreja, né? Então, eu tô com uma roça tal e eu não vou conseguir vender. Quem quiser pegar esse repolho, pode vir lá em casa que eu vou separar as caixas e vocês pegam. E a gente distribui entre comunidade. Só que por que ele não consegue fazer isso? Primeiro que ele vai admitir o orgulho ainda viril, masculino, não pode admitir numa comunidade que ele perdeu uma roça. Então ele prefere passar um trator em cima de toda aquela roça e ele não quer ajudar o outro porque ele acha que se ele entregar esse repolho, ele tá dando alimento pra pessoa que ela tem que trabalhar, tem que ser por mérito dela. Sabe umas coisas absurdas assim, que é uma falta de conscientização de vivência em sociedade? E você fica, gente, é comida! Não! E é isso, uma roça inteira. E quando eu falo roça, imagine um morro inteiro, que são caixas e caixas, na verdade são sacos, né? Sacos e sacos de repolho poderiam ser dados, doados, alimentados e jogados fora. E é isso. É isso que acontece com muita frequência, porque o mercado, ele sufoca aquele que vive da roça. E ele se vê num lugar que ele só pensa em lucro, 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 sozinho, solitário, e não pensa em sociedade. E é isso que a gente está criando. Aquela coisa romantizada, bucólica sobre roça, isso é algo que fica só na conversa de cidade, entendeu? Não é assim que funciona não, infelizmente.
Caramba, essa história do repolho dá uma crônica, dá um conto, na verdade, um conto incrível, porque trabalha, olha as problematizações, trabalha a questão do mercado, do capitalismo, gente morrendo de fome e a pessoa destruindo o alimento, a questão do machismo na sociedade, de como que o machismo mata de todas as maneiras possíveis. E caramba, gente, que história, assim, surreal. O que acontece com a falta de informação, né, em relação a tantas coisas no mundo e, nossa, é bem complicado. É o momento que a gente percebe que toda a nossa discussão na internet, toda a nossa discussão, claro, tem reverberado bastante, mas falta chegar em pontos específicos, em pessoas específicas, sabe? Tá muito preso ainda ao campo das ideias e foge, assim, de mostrar isso em situações concretas. E é o que eu penso, assim, sabe? Que acho que a gente está num período de problematização, de pensar em definições, em teorias, e que é muito incrível, é maravilhoso esse jogo de ideias, só que tá muito no campo das ideias, sabe? Precisa isso chegar até as pessoas. E eu fico realmente pensando assim, como é que faz para essas ideias chegarem até as pessoas? De uma maneira que as pessoas compreendam que uma criança morrendo de fome, sabe? Assim, tudo bem que crianças não comem repolho. Mas você entende, assim, existem pessoas com fome, existem pessoas que precisam desses nutrientes, que estão subnutridas, e que isso é muito mais importante do que um orgulho ferido, né? E como que isso seria bonito, uma atitude bonita, como isso seria bom para aquela comunidade, para aquela sociedade que recebesse esse apoio. Então, assim, nossa, é assustador. Você falou mesmo, é muito surreal. E só mostra como que é necessário a gente continuar batendo nessas teclas e pensar em alternativas, em como abrir a mente das pessoas para essas questões, né? É um momento em que a academia continua aquela coisa elitista e aquela coisa longe da realidade das pessoas. As grandes discussões continuam. Porque se você fala assim, tá, por exemplo, se você vai em favelas e tudo mais, você tem ali um centro comunitário e pessoas ali que estão empenhadas e ativas e militando em várias causas. Mas quando você vai para o campo, que às vezes as pessoas estão até um pouco mais isoladas uma das outras, né? O espaço entre uma casa e outra é maior, existe assim, ainda apenas aquela coisa da igreja e da religiosidade. Ali você tem uma dificuldade de encontrar essa coisa da discussão política, de desconstruir valores que são tão penosos, são tão ruins para a sociedade. Como é que você vai falar sobre mudança climática para uma pessoa que destrói uma plantação de repolho? Essa pessoa não tem consciência disso. Que talvez daqui a 10 anos, talvez nem repolho mais, talvez daqui a 10 anos, nem mesmo... Marina, chega. Que talvez daqui a 10 anos nem mesmo repolho ela vai conseguir plantar, porque a gente não sabe como que o clima vai estar daqui a 10 anos, né? Enfim, nossa, são questões atrás de questões que são bem assustadoras. É difícil porque uma coisa se liga à outra, sabe? Nessa situação em que você tem a destruição de uma plantação inteira de repolho, tá, mesmo que repolho não seja algo que é muito consumido por crianças, por exemplo, mas é possível você transformar aquela matéria-prima em algo que seja mais gostoso. Tipo, eu não gostava tanto de repolho, mas eu aprendi a fazer ele refogado de um jeito que eu acho mais saboroso, colocando um pouco mais de temperos naturais e coisas assim, sabe? Tem modos só que isso demanda um tempo, e a questão é que as pessoas acham que tudo é perda de tempo. Trabalhar em comunidade, ou até a ideia de comunidade, é uma perda de tempo, porque é cada um querendo ferrar no final das contas o outro, sabe? E o lado no interior, que é de onde a gente traz a ideia de comunidade, ela se perdeu, ela não tem mais esse foco, né? Você vai encontrar, como você disse, em favelas, até, né, em São Paulo a gente já nem fala em favela, né, porque eles têm um certo preconceito contra esse nome, eles colocam o nome de comunidade, e no final das contas é isso, é um grupo que ele se articula um pouco mais e o debate político ele chega mais rápido, apesar de, lógico, ainda ter vários problemas, mas no campo o isolamento, que ele é espacial, ele é às vezes até ilusório também, porque você sabe de coisas que, tipo, geograficamente, se fosse pensar na cidade, seria impossível. Então, de quilômetros e quilômetros de distância, e você ainda considera essa outra pessoa como seu vizinho, e as notícias correm.
Tipo, eu moro em Vitória, isso, que é capital, eu soube de coisas que acontecem no interior porque eu fui passar 2 dias lá. E o vizinho tava molhando a plantação dele e veio me contar. Então essas notícias, elas correm. Só que as notícias ruins e às vezes até uma certa felicidade na desgraça alheia, ela corre mais rápido. Isso é horrível, sabe? É essa descrença no ser humano que tem me abatido e, sabe, me estagnado um pouco. E quando eu te ouço falar, eu penso, não, calma, respira e volta a pensar como mudar a situação. Porque, ai, amiga, realmente não é fácil. Eu acho que qualquer pessoa que ouvisse essa nossa conversa ia colocar isso dentro do seu dia a dia, assim, sabe, das suas vivências e identificar algum problema ali no meio, seja em qualquer âmbito que esteja, né? Eu tô falando de plantações de interior porque é dali que eu venho e tenho muitas das minhas experiências, mas na cidade a gente também tem isso. Você pode comprar de um supermercadinho, de um mercado que tá aqui do lado, que é um produto que vem direto de uma pequena empresa, né? Que você tá diretamente sustentando uma família, mas não, você prefere comprar de um grande supermercado porque as frutas e as verduras são muito mais bonitas e mesmo que sejam mais caras. Isso é bem complicado, né? Você tem uma cultura do consumo que não é nada consciente. E é aquilo que eu falei, né? Você tem uma destruição do meio ambiente que ela é muito bizarra. Essa mesma pessoa que vai destruir uma roça de repolho sem menor consciência do que ela tá fazendo e ao mesmo tempo não dá pra crucificar totalmente porque é complicado, né? É realmente complicada a situação, tem um problema muito mais profundo cultural, mas essa mesma pessoa, ela vai explorar ao máximo o meio ambiente ao ponto de ela estar quase sem água e ela ter que pedir emprestado a água do vizinho. E imagine, você pede emprestado uma água, uma fonte natural do vizinho e esse vizinho uma hora vai acabar a água, porque como um sistema natural, não é como você ter uma caixa d'água que vem uma água da Cesão, algo assim. As pessoas perdem a noção que cada um desses ambientes, eles estão conectados. Se você seca a sua fonte de água e você não cuida dela, essa repercussão do não cuidar da sua fonte de água vai repercutir a quilômetros e quilômetros de distância, porque você tem uma nascente e ela é aquela que está nutrindo todo um ambiente muito mais amplo. Então, se você tem um sujeito que ele vai fazer uma represa irregular, que ele vai fazer um poço irregular, que é o que tem acontecido muito no interior, eles chegam, fazem poços de 90 metros e alcançam o lençol freático, suga toda aquela água e acha que as nascentes ainda vão sobreviver. Impossível. E aí reclama que, sei lá, o pimentão não consegue mais ser produzido sem uma estufa que vai manter aquela umidade ou sem ser por gotejamento. Claro que não tem como. Você não consegue produzir se você não tem água, você não consegue produzir se você está atacando a camada cada vez mais, né, pensando ali no aquecimento global. Então, o problema é muito mais profundo. E quando você vai para o interior, que você vê uma diferença substancial na paisagem, na vivência, isso é desesperador, porque eu tô nesse ambiente da roça, do interior do Espírito Santo, no mesmo lugar há 26, 27 anos. Então eu consigo acompanhar, ainda mais se eu pegar fotos da minha infância, eu consigo acompanhar e observar sabe, parar aquele momento e falar, pera, essa terra, ela tá muito diferente. Cadê aquilo? Cadê aquela plantação? Cadê aquela cenoura com o seu pequeno defeito ali, que não era um defeito, era só uma planta natural? Cadê os musgos, os líquens, que é um reflexo natural de uma terra, um ambiente saudável? Ou cadê aquela samambaia que nasce sozinha e não só erva de passarinho? Que erva de passarinho, que é aquela planta que... como que se diz? Ai, meu Deus. Que ela suga outras plantas, né? Ela é um tipo de parasita, enfim, não lembro se é exatamente esse o nome. Mas ela tá ali na copa da árvore, ela vai sugando, ela cria quase como um cipó ali ao redor e ela suga a seiva da árvore. E esses tempos agora, como a erva de passarinho tem sido muito comum lá em casa, né, na casinha do sítio, no barraquinho lá, essas árvores, elas têm começado a morrer. Em todas as árvores, mesmo as pequenas, estão com erva de passarinho, porque a frutinha é muito gostosa, os passarinhos vêm, por isso que tem esse nome, né? Come e continua proliferando essa erva. E ela cai como uma semente, gruda no tronco e dali ela nasce, da copa alta, então você não consegue pegar. Só que ela mata uma árvore que tinha 30, 50 anos e que ela é essencial para o meio ambiente. E aí você vê que a maioria das matas estão cheias de erva de passarinho, que é um reflexo mais imediato de você ter
uma praga que ela vai atacar não só plantações frutíferas, mas elas estão indo para um outro ambiente que ele era saudável, sabe? Que ele era equilibrado. Mas mesmo uma mata fechada já não é saudável e equilibrada. Ela não está conseguindo se autossustentar, porque ela não tem um lençol freático adequado. A terra está ficando doente, mesmo que não seja plantado, mas ao redor, se está tudo doente e com muito pesticida, a planta também vai ficar fraca. Ou seja, a gente tem um problema cultural que ele vai acarretar tantas e tantas questões que eu fico pensando, eu volto naquilo que eu tinha falado, como que a gente consegue alcançar uma pessoa que ela tá distante da gente e que o campo artístico não tá chegando com a profundidade que deveria chegar? Será que uma mudança cultural pela publicidade, pelo mercado, já que o nosso mundo infelizmente ainda gira em torno do capital, será que aquela profissão que ela gira em torno do capital, ela não teria um impacto imediato mais forte para tentar reverter a situação? É isso que eu fico pensando, porque a gente tá num estado de emergência. As pessoas esquecem disso o tempo todo. Sabe, não basta você ver, poxa, aqui no Brasil um monte de queimada estava acontecendo e não, simplesmente não se fala mais nada. Ou o óleo que foi derramado e foi descendo pela costa, né, do Nordeste e tá chegando no Espírito Santo. No próximo mês já vai estar aqui no Espírito Santo. Eu acho que até no norte já do Espírito Santo já tá chegando. E aí junta com aquele monte de detrito e resquícios que veio das barragens do ano passado, retrasado, enfim, que romperam. E você tem um estado de calamidade, mas isso não é comentado. Eu não posso mais comer peixe. Eu não posso mais comer camarão. E aí o que me resta, lógico, né? A gente tá falando também de questões culturais que elas vêm de um ativismo pensando na alimentação, mas tá, qual a qualidade dessa verdura e dessa fruta também? Se eu tô o tempo todo tentando deformá-la para ela ficar perfeita na sua forma, a gente tá cercado. Se a gente não muda uma questão que ela é cultural e do consumo, a gente não tem muito para onde ir, sabe? Não adianta eu querer ficar o tempo todo buscando alguma coisa se até mesmo a verdura e a fruta orgânica que é vendida, ela também é perfeita. Eu não encontro cenouras que tem ali duas raízes, porque a cenoura é uma raiz, ela não tem um bracinho, uma perninha a mais. Mesmo a orgânica, porque a gente faz uma seleção e descarta. Por que não comer a folha da beterraba, não comer a folha do rabanete? Mesmo na feira orgânica, em espaços maiores, ainda é descartado, porque não tem uma consciência disso. Tá difícil. Só duas coisas têm valor na vida: comida e bebida. Comida e bebida. Comida é terra, Deus a terra, dê-me terra, tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz. Pois com comida sólida ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar aos mortais. Agora soma pra multiplicar bebida que eu fiz. Quando eu volto nesses áudios com a Camila e revejo tudo aquilo que a gente conversou no dia 14 de novembro, eu percebo como que o nosso dia a dia ele tá tão influenciado pelo modo como a gente idealiza as formas, idealiza uma beleza, um padrão que a gente tenta alcançar. E esse padrão, ele vai alterar o modo como a gente consome. Se a gente fala do corpo, como que a gente muitas vezes se submete à alimentação errada, se submete aos exageros, né? A extremismos da própria alimentação, ou de exercícios físicos em excesso, cirurgias e coisas assim para a gente modificar o corpo para ele atender a uma perfeição, um padrão de beleza estipulado principalmente por uma mídia. E se a gente pensa em relação às verduras, que foi algo que eu comentei com Camila, né? Dessa perfeição do pimentão. Poxa, o pimentão ele não pode ter uma curvinha, ele tem que ser reto, tem que ser perfeito na sua forma, mais reto possível, porque a gente quer cortar ele em cubinhos. Então, se ele tiver uma curva, é mais difícil cortar esse pimentão em cubinhos. Ou o tomate também, a cenoura, não pode ter ali aquelas perninhas, porque ela tem que estar perfeita. E na medida que a gente busca essa perfeição da forma, a gente deixa de consumir aquele produto que ele era natural, que tinha ali uma outra deformidade, mas que, lógico, pensando que há doenças, sim, que deformam muito a cenoura,
cenoura e outras verduras, mas quando ela está no seu estado natural e que tem uma outra modificação e que não altera necessariamente o sabor nem a qualidade dos nutrientes, a gente para de consumir esse produto e descarta, joga fora como se ele não tivesse um valor nutricional, como se ele não fosse consumível ou que ele não fizesse bem para a nossa saúde só pelo fato de ele não ser perfeito na sua forma. Quer dizer, a busca por um padrão perfeito altera o modo como a gente vive o nosso dia a dia, consome e descarta coisas, né? Descarta algo que poderia ser interessante pra gente de modo nutricional ou da nossa própria vivência. E como que isso é complicado quando a gente começa a ampliar isso para outros campos. E a gente tinha começado essa discussão pensando na publicidade, justamente porque a publicidade, o marketing ou qualquer outra área que entre em contato, as artes também, como elas poderiam talvez entrar de uma forma mais efetiva no dia a dia, como que elas mudariam o modo como a gente pensa culturalmente esse consumo, né? A questão do consumo, que ela ainda é o nosso relógio de como gira, né, o mundo, essa engrenagem do mundo, o consumo e o dinheiro, como que essas áreas elas poderiam conscientizar e trazer uma outra cultura de consumo, uma outra cultura de convivência, né? É aquele pontinho assim de esperança do encontro entre várias áreas para que isso tudo dê certo. Acho que é mais ou menos isso que fica nesses áudios, né? Alguns deles a gente termina assim, ai meu Deus, é tudo uma bosta, mas é justamente porque a gente percebe que tem muito caminho ainda a ser trilhado para vencer todas essas questões. Não há melhor drogaria pra dor. A ele que se deve, que se dá e se recebe, o bem que se tem e que se detém. O Messias que se bebe. Só duas coisas têm valor na vida: comida e bebida. Comida e bebida. Comida é terra, Deus a terra, dê-me terra, tua velha conhecida, que você chama pelo nome que te apraz. Poxa, comida só, ela dá de mamar, ela dá de mamar, ela dá de mamar aos mortais. Quando eu levantei, começou assim, parecia a orelha cair do céu, assim, uma chuvinha calma de pedrinha branca, bem fininha. Difícil trabalhar? As vacas já não queriam entrar na estrivaria, nunca viram isso também, é frio, e os tetos racham e dão coice, agora é um tempo difícil.